Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me a vossa bênção para que eu possa fazer as minhas ações sob vossos olhos maternais. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, vem em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Refletindo um trecho do Livro do Céu, volume 11, 120, abril 15, 1916. Sendo Jesus o Verbo, tudo nele fala amorosamente às criaturas. Pelas contínuas privação do meu doce Jesus vivo morrendo. Esta manhã encontrei-me toda em Jesus, como se nadasse na imensidão do meu sumo bem. Logo via em mim e via a Jesus em mim. E sentia que todo o ser de Jesus falava, os pés, as mãos, o coração, a boca. Em suma, eram vozes. Não só isto, senão a maravilha era que estas vozes se faziam imensas, se multiplicavam por cada criatura. Os pés de Jesus falavam aos pés de cada passo de criatura. As mãos às obras, os olhos aos olhares, os pensamentos a cada pensamento. Que harmonia entre Criador e criatura. Que visão encantadora, que amor. Mas, ai de mim, todas estas harmonias eram despedaçadas pela ingratidão e pelos pecados. O amor era correspondido com as ofensas. E Jesus, todo aflito, me disse. Nossa, aqui nesse trecho, né, de hoje, é um jeito impactante e incrível ao mesmo tempo, né? Esse Jesus conectado, né? Diretamente com a criatura. Os pés, pelos pés, mãos, coração, pensamentos, né? Boca, tudo unido a Jesus. Tanto que Luísa via ela, mas via Jesus nela. Então, com isso, todo o corpo, né, em harmonia, e se comunicavam, as partes, né, do corpo se tinha uma comunicação, e essa comunicação é essas vozes, né? Então esse Jesus é a palavra, porque a palavra é voz, né? Então, se a criatura une ao Criador, então a criatura é fortificada pelo Criador, porque Ele é a fonte de vida e da graça, né? Mas Ele não precisa da criatura, mas Ele faz-se precisar, né? Para Ele se expandir. Ele precisa das criaturas para interagir entre as criaturas, né? O nosso Criador é incrivelmente apaixonado, tanto que morreu de amor para nos resgatar, né? Mas infelizmente a maioria das criaturas estão perdidas em meio à lama do pecado. E com isso, o que a criatura sabe fazer? Nada. Elas só sabem corresponder com ingratidões, com ofensas ao Criador.
o qual sofre tanto, né? E quando ele encontra Luísa, ele se sente amado, ele se sente feliz, alegre, né, por ter essa criatura como Luísa e outras que vão surgindo, seguindo, né, os passos, seguindo o caminho de Luísa por meio desses escritos. Mas mesmo diante das ofensas e das ingratidões da maioria das criaturas, né, Jesus continua distribuindo amor e com muita vontade, com muito desejo de ensinar a criatura a amar. E Jesus, um tanto aflito, né, diz para Luísa: minha filha, eu sou o verbo, ou seja, a palavra, e é tanto o amor pelas criaturas que me multiplico em tantas vozes por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos e etc. Faz cada criatura para receber delas a correspondência de seus atos feito por amor meu. Dou amor e quero amor, mas recebo ofensas. Dou vida e, se pudesse, me dariam morte, mas, apesar de tudo isso, continuo meu ofício amoroso. Olha aí que Deus amoroso, o ofício dele. Amar é uma norma, né? O ofício é uma lei, a lei dele. Amar, distribuir amor, ensinar a amar. Tudo que Jesus quer é isso, ensinar a amar. E quem que ele quer ensinar a amar? Lógico, as criaturas. Mas, infelizmente, a maioria se deixam levar pela ilusão da lama do pecado, né? Ao qual de longe olha e acha que é um, um, um mar, um rio, e é só um espelho, né? E quando elas entram lá dentro, é o lamaçal do pecado, gerando ingratidão e dor a Jesus. Mas ele é o verbo, é a palavra, é o combustível, é a ação, é esse impulso, sim, agraciado que ele dá à criatura. O coração e o respirar de cada criatura move, é pela graça de Deus, amando ele ou não, sendo a criatura correspondendo ou não correspondendo, ele ama mesmo assim. Mas aquelas criaturas que querem e buscam corresponder a ele, têm algo a mais de Jesus, que é estar junto com eles, ter essa conexão com ele, né? Ter pés, mão, o coração, a boca, junto com o de Jesus. Então, por onde os pés vai a graça de Jesus. O que as mãos faz também são coisas boas. Os pés pisam em lugar pode ser não tão bons, mas leva a graça em qualquer lugar que vai. O coração, junto com o coração de Jesus, só tem amor para distribuir, né? A boca só fala de coisas boas. Nossa, o incrível aqui na Divina Vontade é isso. É esse aprendizado de, dentro de uma situação não tão boa, Jesus sempre mostra algo de bom ali. Então isso é maravilhoso. Isso é o ofício de amar de Jesus, né? Agora saiba que quem vive unido comigo e de meu querer, também a alma nadando na minha imensidão, é toda voz junto comigo. Assim que caminha, seus pés falam ao pecador, seus pensamentos são vozes às mentes, e assim de todo o resto. E somente nestas almas eu encontro como uma recompensa na obra da criação, ao ver que não pode nada por si só, para corresponder ao meu amor e manter
as harmonias entre eu e elas. Entram em meu querer e se fazem donas, e agem ao divino. Meu amor então encontra seu desabafo, e as amo mais que a todas as outras criaturas. Então, o olhar de Jesus para as criaturas que entram, né, no mar, na imensidão, estão a nadar, né, na imensidão de Jesus, o olhar dele para essas criaturas brilha, brilha de alegria, brilha de felicidade, por ter essa correspondência, né, da criatura. Então, com isso, essa correspondência gera ação, e essa ação distribui aquilo que ele diz, né, como é bonito. É toda voz junto comigo, assim que caminha, seus pés falam ao pecador. Seus pensamentos são vozes às mentes, e assim de todo o resto. Olha aí, vai espalhando, colaborando, ajudando, né, a Jesus a espalhar essa graça em meio a essa confusão e esse caos em que estamos. As criaturas que buscam amar verdadeiramente a Jesus têm essa graça de ser. É isso que é ser, né? Outro Jesus. Sabe, me vem à mente aquele alto-falante, onde eu ouvi isso aqui. Então, a criatura que deseja e que vai e que mergulha e que nada nessa imensidão de Jesus, esse microfone, esse alto-falante, né, que espalha a graça, que espalha amor, que espalha esperança também, né? Que espalha luz, porque ela se torna um ponto de luz, né, neste mundo. Vai lá no céu, vai lá no livro do céu, busca esse conhecimento, e Jesus dá a graça desse conhecimento para as criaturas, e em forma de luz, ela se torna um ponto de luz aqui na Terra. Isso é muito bonito, isso é gratificante, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole. Da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 11, 320, 15 de abril de 1916. Sendo Jesus o Verbo, tudo nele fala amorosamente às criaturas. Tudo nele fala amorosamente às criaturas. E o falar de Jesus não é outro senão o chamar a ele, o chamado de Deus às criaturas ao propósito para o qual foram criados. Mas o que foi dito, né? Não se tem o conhecimento verdadeiro, sincero, nem mesmo da redenção, né? Não se busca viver nem mesmo, né, as virtudes, a santidade das virtudes, mas é um interesse, um amor próprio, um sair na vantagem dos demais a todo e qualquer custo, né? Porque eu mereço, eu preciso, eu não tenho que passar por isso. Eu.
a fala amorosa de Jesus às criaturas, né, difere das atitudes dessas mesmas criaturas, né. Como vai dizer: "Mas Senhor, Senhor, né, pregamos em seu nome, realizamos milagres em seu nome, comemos com o Senhor", e ele responde, né: "Não vos conheço, não vos conheço", porque em tudo que se faz não tem Deus no centro, mas apenas a própria satisfação e comodidade, própria comodidade. Vamos ao trecho. Pelas contínuas privações do meu doce Jesus, vivo morrendo, vivo morrendo. Reparação esta que ela fazia, né, a divina vontade, que sofre a privação das criaturas, né, em que não coloca ela no centro em momento algum, mas o que vive no centro, né, que reina nela são a sua própria vontade, né, a estima própria, o amor próprio, as suas vontades humanas, o ser como Deus. Então ela segue: esta manhã encontrei-me toda em Jesus, como se nadasse na imensidão do meu sumo bem. Logo via em mim e via a Jesus em mim, e sentia que todo o ser de Jesus falava. Os pés, as mãos, o coração, a boca, em suma eram vozes. Não só isto, senão a maravilha era que estas vozes se faziam imensas, se multiplicavam por cada criatura. Os pés de Jesus falavam aos pés e a cada passo de criatura. As mãos, às obras, os olhos, aos olhares. As mãos, às obras, os olhos, aos olhares, os pensamentos, a cada pensamento. Que harmonia entre Criador e criatura. É Jesus a vida dos nossos atos. Se fazemos e o que fazemos, só o fazemos por conta dele ter o feito, por conta da vida dele, por conta da plena satisfação que ele deu ao Pai. Né? E diante disso, há toda a culpa que ele assumiu, pela criatura. Porque diante de todos esses atos que deveriam fazer eco aos atos divinizados, né, que Jesus realizou, e ser de fato aqui, né, essa harmonia entre Criador e criatura, né, aqui que visão encantadora, essa visão encantadora, esse amor se dá em grande parte, né, em larga escala ao contrário, que continua aqui dizendo: "Mas ai de mim". Todas estas harmonias eram despedaçadas pelas ingratidões e pelos pecados. O amor era correspondido com as ofensas, né? Roubam de Deus, roubam a vida de Deus, né? Para viver no seu livre-arbítrio, à sua maneira, aos seus gostos. Gostos estes que são sempre contrários à vontade de Deus, ao gosto divino, aos atos divinos. Né? E aí os passos, o trabalho das mãos, o olhar, o pensar, o ouvir, o falar, né? Todos os seus sentidos são avessos ao propósito ao qual foram criados, né? Mas defraudam a Deus a cada instante. E diante disso, Jesus, todo aflito, me disse: minha filha, eu sou o Verbo.
ou seja, a palavra, eu sou, né? E é tanto o amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos e etc. faz cada criatura, né? Que eu deveria ser essa harmonia para receber delas a correspondência de seus atos feitos por amor meu, né? Ele que se deu todo a nós, a criatura, né, deveria se dar todo a ele, a fazer por ele, a viver por ele, para ele, com ele, né? Dou amor e quero amor, né? E que eu, com a vontade dele, com o amor dele, podermos dar Deus a Deus, uma vez que a criatura, né, na sua humanidade não pode fazer, né, por si só, mas ao receber dele o amor dele, a vontade dele, poder, né, com tal propriedade, dar Deus a Deus, né, pagar, corresponder à altura, né, segundo aquilo que fomos criados, né, a imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança de Deus no sentido que somos livres, né, o livre-arbítrio, o grande e maior atributo de Deus, né, que Deus sim é livre, mas nessa liberdade que ele deu à criatura, ele se faz, né, prisioneiro para que a criatura viva essa liberdade, né? Mesmo nessa liberdade, mesmo quando ela nessa liberdade vive às custas de o ofender, né? Como ele disse, aqui dou amor, quero amor, mas recebo ofensas. Dou vida, e se pudessem, me dariam morte. Né? É isso. Se pudessem, me dariam morte. Se Jesus voltasse hoje em carne e osso, seria ele morto novamente. Assim, quando ele se levanta, o poder dele se levanta em uma criatura, né, a abafam, a ignoram, a perseguem, né, como está aí a situação do Frei Gilson, como é o esquecimento, né, da Luísa, né, das místicas. Ah, isso aí não precisa dar muita atenção não, porque é revelação particular. Ah, esses escritos está aí, mas são tantos santos, né? São tantos escritos, são tantos servos de Deus. Esse aí é apenas mais um, né? E no entanto, tem outros livros que não têm, como se diz, não agrega em nada. Pelo contrário, né? São coisas que defraudam a Deus. Tem uma grande busca, né? Um grande interesse. Principalmente se são livros, né, que ressalta o amor próprio, né, que livros de autoajuda, autoestima, auto não sei o quê, né, que exalta o eu. Então, isso, se pudessem, me dariam morte enquanto dou vida. Mas apesar de tudo, eu continuo meu ofício amoroso. Ele permanece no seu posto, né, no seu ofício amoroso, né, que é pai. Né, e o pai não vira as costas para o filho. É como a pessoa me questionando, né, se para ter acesso ao Satanás eu não preciso, né, de intervenção de ninguém, né, de intercessão de ninguém, por que que para falar com Deus eu preciso ficar passando pelos outros, né? Eu preciso do Papa, eu preciso do padre, eu preciso de não sei quem a mais, né? Que é o que eu disse, né? Jesus não violenta, diferente de Satanás, né? Que fica ali, né? À espreita.
e tentando, né, e buscando, e uma vez que o germe de pecado está na criatura, ela é inclinada ao egoísmo, ao mal, à soberba, né, à independência, em que falar de humildade com ela é inútil, né? Por que que eu tenho que ir em tal pessoa, né? Eu sou aqui crescido, estudado, tenho dinheiro, por que que eu tenho que me curvar diante de tal pessoa que é até inferior a mim mesmo? Eu vivia aí, né, nos bares tomando minha cervejinha, eu vivia encontrando o padre lá da igreja tal, tal, e ele mais uma outra pessoa, né, enchendo o caneco lá igual eu, às vezes bebendo até mais que eu mesmo. Agora você vem me falar que eu tenho que ir me confessar para um padre, né, é o humanismo que é demais, né, ela não consegue fazer essa distinção nessa diferença. Vê o padre como um homem qualquer, né, cuja qual muitos trabalham intensamente para isso, né, até dizem isso. O padre tem que ser visto como um homem qualquer, como um homem do povo, né, então ele tem que estar no meio do povo, então ele tem que estar no bar bebendo, ele tem que estar, né, envolvido com mulher, ele tem que estar, né, tem que estar igual todo mundo está, né, só que aí é esse que é o problema, né. Aí a generalização, né, todos os padres são assim. Que é o que eu falei para ele, mas você não tem que buscar esse tipo de padre, você tem que buscar um padre santo, um padre compromissado com o serviço dele, não esses padres que tem por aí. Mas não adianta, a pessoa tem, né, o pensamento, a mentalidade engessada, que é igual ela mesma disse, eu nunca li a igreja, eu nunca li a Bíblia. As poucas vezes que eu li, eu não entendi foi nada, então eu não quero saber disso aqui é nada, que isso aqui, né, é tudo conversa fiada, é tudo conversa de homens, escrito de homens. Se foi Deus que escreveu aquela Bíblia primeira, né, a outra lá, a original, né, a tradução que fizeram, né, é igual telefone sem fio, o que foi escrito lá já não é o que chegou aqui. Então, para tudo ela tem uma desculpa, né, para não se comprometer, para não largar de si e abraçar o caminho, a verdade e a vida, né. É Deus é quem tem que dar a vida, como exatamente ele diz: "Dou amor e quero amor, mas recebo ofensa. Dou vida e, se pudessem, me dariam morte", mas acabam, né, por matar-me, matar o próprio Jesus em seus corações e criar uma imagem de Deus a seus gostos, né. Eu não acredito nesse Deus da Bíblia, eu acredito no Deus que eu criei. E continuo meu ofício, né. Mas apesar de tudo isso, né, apesar de toda essa realidade, Jesus continuou no seu ofício, de se sacrificar continuamente, né, no altar da Santa Missa, né, de modo lá, né, o sacrifício incruento. Mas é o que ele disse a Luísa: "Alma, ajude-me, alma, ajude-me", e nos chama a nos comprometer, né, de forma mais íntima, né, comprometer com mais afinco, com mais intensidade ao seu ofício amoroso, de modo a vivermos esse amor, a vivermos essa imagem e semelhança, e o propósito a que fomos criados, a dar a vida, né, por amor a Deus e em reparação aos demais. Continuando agora, saiba que quem vive unido comigo e de meu querer, também a alma, nadando na minha imensidão, é toda vós junto comigo, aqui ó, é ser um com ele. Assim que caminha, seus pés falam ao pecador, seus pensamentos são vozes às mentes, e assim de todo o resto é o orvalho benéfico, né?
É o orvalho benéfico. A nossa vida não vai, né, não vamos ver, né, de maneira extraordinária os efeitos da divina vontade. E até é bom que não venhamos mesmo para que não ensoberbeçamos, né, não nos tornamos essas pessoas soberbas, mesquinhas, né, porque graças a mim, porque Deus nos livre. Mas em toda essa simplicidade de vida, assim como a simplicidade da vida que Jesus e Maria viveu enquanto em sua humanidade, também vivamos, né, sofrendo as privações, meu bom Jesus, como Luísa está dizendo, mas ao mesmo tempo, né, essa doçura e amargura, essa contínua doçura e amargura, o morrer e viver, né, calar, morrer, matar os nossos sentidos, os nossos gostos, nossos apegos, de modo a uniformizarmos a vontade de Deus. Até ainda lembrei, né, a irmanarmos com a vontade de Deus, né, de fazer vida juntas, em ser um só movimento, né, o ato único de Deus, né. Quem vive unido comigo e de meu querer, também a alma, nadando na minha imensidão, é toda a voz junto comigo. Assim que caminha, seus pés falam ao pecador, seus pensamentos são vozes às mentes, e assim de todo o resto. E somente nestas almas eu encontro como uma recompensa na obra da criação, né? A correspondência, a satisfação de que se conclui, né? Se concretiza o plano, o projeto original de Deus. Né? Ele que já via como um todo, mas agora ele vê, né, o plano, o sonho dele acontecendo, né, de maneira concreta, no nosso tempo. Ele que na eternidade, na plenitude dos tempos, que tudo vê, agora ele vê através de nós, vivendo ele na nossa humanidade, né, a concretização da sua vontade, né, do seu reino, estabelecendo-se sobre a terra. Né? É isso, é ele vendo com os nossos olhos humanos. Né? A concretização da sua vontade, a adesão das criaturas ao seu divino querer, e vivendo ele nelas e elas nele, contemplando, né, aqui o belo, né, dando a satisfação aqui, a recompensa na obra da criação, e ao ver que não podem nada por si sós para corresponder ao meu amor e manter as harmonias entre eu e elas, entram em meu querer e se fazem donas e agem ao divino. Meu amor então encontra seu desabafo e as amo mais que a todas as outras criaturas. É como ele disse no trecho, né? Ele dá as chaves dos tesouros divinos a tal criatura para que ela distribua, sabendo ele que ela não vai desperdiçar, ela não vai jogar fora, ela não vai deixar perder, não vai permitir que o ladrão roube, né? Que outros se sirvam dessas verdades para o seu bel prazer. Aqui a pessoa da Aline, né? Que tem essas chaves e que distribui os tesouros, né, a quem quer receber. E como aquela pessoa que disse que ao ler a Bíblia nada entendia, o mesmo se dá com o livro do céu, né? Se dirige a essas verdades com o interesse, com o fim de agradar-se a si próprio, né, ao seu ego, Jesus vai e fecha, né, os véus. É como se deu lá, né, com o Daniel O'Connor, né, em que, querendo agradar as criaturas, distorceu a divina vontade
passando para os preguiçosos que não quer, né, morrer para viver essa vida, né, que não quer morrer para viver, mas quer, né, com um jeitinho brasileiro, viver na divina vontade, né, colocou lá como sugestão a maneira, né, de chamar, de trazer o reino, sem precisar, né, conhecer o reino, sem precisar conhecer as verdades, sem precisar morrer, sem precisar esvaziar-se. Mas é o que foi dito já antes, né? Vinho novo em odres novos. Remendo não se põe, né? Um remendo novo em uma roupa velha. E nem vinho novo em odres velhos. Do contrário, sabemos, né, o que acontece, né? A roupa rasga, os odres se partem e tudo se perde. Na divina vontade, não mais, ou é ou não é, né? Ou se esvazia e se enche dela, ou cheio de si mesmo vai permanecer, né? Não tem conversa, não tem meias conversas, ou é ou não é, sim, sim, não, não. E a decisão é da própria criatura. Da parte de Deus está tudo à mão. Da parte da criatura é largar o seu eu e se, como Luísa disse, esta manhã encontrei-me toda em Jesus, como se nadasse na imensidão de seu sumo bem. É se abandonar nele, é se deixar ser envolvido, tomado por ele. E uma vez tomado por ele, o tomamos, né, a nós. Como disse, né, recebendo dele as chaves de seus tesouros divinos para com ele trabalhar, com ele distribuir os seus dons. Né, de graça recebeis, de graça devereis dar. É até uma reflexão que eu estava fazendo sobre esse hábito que os padres adquiriram agora de vender e vender cursos e mais cursos. Né? Se inscrevam no meu curso, né, e paguem pelo meu curso, uma vez que toda a formação deles é paga pela igreja, que por conseguinte recebe, né, dos seus fiéis, os dízimos e tudo mais. E aí vem eles agora vender para nós o conhecimento que, por graça de Deus, recebeu, né, mas financiado, financeiramente pago pelo povo de Deus. Então, Criador e criatura trabalhando juntos. Né? E agora ele vem a vender a nós. E aí nisso eu vejo uma perfeita ligação com essas pessoas vendendo os seus corpos na internet. Né? É uma prostituição absurda. E os padres se colocam no mesmo patamar. Né? Recebe de Deus e vem lucrar, né? Cobrar dinheiro para dispensar as pessoas, né? Para ele dispensar o conhecimento que ele recebeu de Deus, ele cobra para isso. Assim como a mulher, né? Para o bel prazer da criatura, vende o que recebeu de Deus. É uma profanação absurda. E que ambos, né, na reflexão que eu fazia, que Jesus mostrava, ambos na balança, né, no mesmo patamar. Ambos sagrados, ambos divinos. E ambos, né, defraudando, ofendendo a Deus, como ele diz, né, dou amor e amor quero receber. Dou vida e, se pudessem, me davam a morte. E dão, de certa forma, dão a morte. Né? A ofensa, a ingratidão, o desprezo, né? Em outras palavras, já é essa morte. Né? Porque eu mato a pessoa, no caso, eu mato a Deus no meu coração.
roubando dele, né? Ah, mas a obra precisa se manter, eu tenho funcionários, eu tenho isso e aquilo. E pela rede social, esse estudo, esse curso é abrangente, é abrangente e atende mais pessoas e pode permanecer no ar por mais tempo. É triste o ver quanto o evangelho se tornou uma fonte de lucro financeiro, né? Tornou-se comércio, assim como também o corpo, a criatura, faz de si um comércio. Descobriu-se que pode ganhar muito dinheiro, que pode se enriquecer com isso, né? Tanto o evangelho quanto o corpo. Né? Que trabalhemos mesmo para que essas verdades sejam conhecidas, as verdades do livro do céu, da divina vontade, amadas e vividas, para que, né, venha o reino de Deus, né? Venha o reino da divina vontade, né? Venha a criatura a estabelecer-se no lugar, né, a ouvir o chamado de Deus para se estabelecer no lugar, no propósito para o qual foram criados, né? E não vivendo mais aí ao seu bel prazer. Né? Ah, o que dá dinheiro, se dá dinheiro, né? Não estou matando, não estou roubando, não estou, né, defraudando ninguém, então bora lá. Né? Mas a criatura, o centro não tem que ser eu e nem tão pouco próximo, né? Porque tudo é em nome do próximo. O centro tem que ser Deus, é tudo em nome de Deus, é para a maior glória de Deus, né? E não naquilo que me é conveniente, né? Porque muitas das vezes é para a glória de Deus, né? É para a obra do Senhor, né? É para a obra do Senhor. Então nós tem que pôr, igual foi falado, né? Graças a Deus eu ainda não vi, pelo menos aqui na minha região não tem ar-condicionado em igreja católica, né? Mas é banco com almofadinha para ajoelhar, né? Todas esses mimos, né? Tudo isso é para a obra de Deus. Mas e o espírito de sacrifício, de mortificação, aonde fica? Né? A cruz. Tomai quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Mas enfim, é isso que eu estou falando, né? O centro não tem que ser nem eu e nem meu próximo. O centro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? A ordem das coisas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Parece que de uma forma velada está invertido as coisas. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.